Olá, eu sou Eliane Martos e dando continuação à Mostra de Artes Arte em Casa 2, patrocinada pela Prefeitura Municipal de Araçatuba, através da Secretaria de Cultura e o Conselho Municipal de Políticas Públicas, através do Fundo Municipal de Cultura, trazemos para vocês mais um vídeo do projeto Ei, você sabe com quem está falando? A dislexia é um transtorno de aprendizagem. Não afeta a inteligência das pessoas, mas dificulta muito o processamento de informações, como, por exemplo, a fala e a leitura. Os principais sinais da dislexia são escrita espelhada, erros ortográficos, demora na construção de frases, dificuldade em seguir ordens longas, dificuldades com noções de tempo e espaço, falta de concentração e leitura pouco fluente. Então, como podemos ajudar nossos amigos? Bem, que hoje falará um pouco sobre dislexia. Vamos lá? Os pais, professores e alunos podem sim ajudar as crianças com dislexia, com atividades próprias para ajudar neste transtorno. Por exemplo, com jogos de quebra-cabeça, caça-palavras, jogo de memória e também oferecer ajuda nas tarefas de matemática. Além disso, os colegas podem também convidar seu amigo para jogar xadrez, pois este jogo auxilia muito no desenvolvimento do raciocínio. Jogos eletrônicos de ação também são uma alternativa, pois podem estimular a atenção e a velocidade do tempo de reação. Mas, claro que é sempre preciso dosar o período que a criança tem acesso a estes jogos. Se pais, professores e os colegas ajudarem nestas atividades, o portador de dislexia terá mais facilidade para desenvolver suas tarefas. Agora, assistiremos a um documentário sobre a dislexia para conhecermos mais sobre o assunto. Vamos lá? Eu convivo com um problema que eu não sabia exatamente o que era. Era muita dificuldade para ler, muita dificuldade para escrever e pouca compreensão. Eu fiz o primeiro ano primário três vezes, que eu não conseguia aprender a ler. Então imagina, eu dou aula numa faculdade, tá? Para mim o estudo é uma coisa muito importante, tudo que eu consegui na minha vida foi através do estudo. E aí de repente eu vejo que o Vitor, uma criança que, como toda mãe acha maravilhosa, está ali se pegando em dificuldades para poder ler, dificuldades para poder escrever, tá? E não consegue se alfabetizar, diferente das outras crianças da escola. Eu tinha meus sonhos que ele deveria estudar em escolas como Santa Cruz ou uma escola bilíngue e tal. Foi aí que a gente começou. Quando ele foi fazer o vestibulinho, que é o exame para ingressar nessas escolas, que nós percebemos que havia uma nítida dificuldade. Até então nós não sabíamos o que era, nem o porquê. Foi tratado durante muito tempo, isso é preguiça ou isso de repente ele vai ouvir um clique, né? Vai sentir um clique e tudo clareia, mas não ocorreu. Eu me sinto diferente até o ponto em que eu tenho que ou mostrar, né, lendo um texto ou falar para alguém que eu tenho uma dificuldade, que é a dislexia. Distúrbios de aprendizagem na área de linguagem, isto é dislexia.
De origem constitucional, esse distúrbio reflete um conjunto de dificuldades na leitura, escrita, memória e outros sinais associados. Não há, porém, um padrão para todos os disléxicos. Cada caso é um caso. Dá para ver as letras de outra forma, né? Que para mim a letra era um monte de rabisquinho no quadro negro ali e tinha que tentar entender o que estava ali. A cartilha chamava a cartilha Sodré, na época. Era pata, nada, pata, pata. Eu olhava, professor, que leia aí, eu falava P-A-T-A. Eu não conseguia ver a palavra pata. Era P-A-T-A. É engraçado que às vezes, assim, trabalho em dupla, essas coisas, eu vou bem na parte oral, mas na parte de escrita, os professores até falam, pô, Felipe, por quê? Que, né, na classe eu sou chamado de Felipe. Pô, Felipe, por que você vai bem na parte oral, mas na parte escrita não vai bem? Ele é muito distraído e a falta de concentração, tanto em casa, quando a gente está ajudando, como na escola, a professora falava a mesma coisa. A falta de concentração e distração demais. Então ele não conseguia ficar atento no aprendizado. Além da dificuldade na leitura e na escrita, há uma diversidade de sinais que podem se manifestar, como dificuldade na compreensão de textos e enunciados, problemas relacionados à memória imediata, à coordenação motora fina, disgrafia, dificuldade com números, desorganização em relação ao tempo e ao espaço, entre outros. Muitas vezes são crianças ou até jovens dispersos, desatenciosos, que têm às vezes até alterações de comportamento por causa dessa dificuldade primária, que é a dificuldade de aprendizado. Eu poderia trabalhar tanto quanto eu trabalho e eu acho que eu tenho mais dificuldade do que as outras pessoas têm. Esse é o problema. Tenho dificuldade de escrever? Tenho. Quando eu escrevo alguma coisa, eu escrevo, por exemplo, uma palavra, para mim aquilo lá está uma frase inteira. Na realidade é só uma palavrinha. Então, a minha secretária fala, aqui está faltando, aí eu leio e escrevo a frase inteira. Às vezes eu escrevo uma frase achando que está perfeita, e a frase, para quem lê, não dá sentido nenhum. Mais do que afetar simplesmente a capacidade de ler e escrever, como é enfatizado, a dislexia pode comprometer muitos aspectos da vida do disléxico, já que pode interferir na forma de se relacionar, nos diversos ambientes que frequenta e na forma como ele próprio se vê. Você ter um filho é fundamental que ele vá bem na escola. É tudo o que você quer na vida, que é a profissão dele. E todo mundo patina em cima disso quando você tem um problema desse em casa. Isso tem um custo emocional para a família, né, que coloca uma expectativa para aquela pessoa. O que acontece com muitas crianças, por exemplo, que têm dislexia? Elas se percebem diferente, ou porque estão estudando, se esforçando, e hoje mesmo atendi um menino que falava isso, poxa, eu estudo muito, e aí quando chega na escola, eu tiro uma nota no máximo na média. Porque eu tenho um probleminha, mas isso não faz eu muito diferente deles, né? Só por causa de um probleminha. Eu sou meio diferente, mas eu não sou muito diferente deles. Nossa, eu ficava nervosa, ficava irritada, assim, e, sabe, ficava até brava com ele, para pegar, para sentar e para fazer. Eu colocava na lousa. Ele para falar um texto, por exemplo, eu lia o texto para ele e ele dava as respostas assim, rapidinho. E aí eu escrevia na lousa e ele copiava. Mas para escrever assim, ele mesmo, eu não conseguia. Bom, se eu não consigo e me esforço, ou se eu não consigo, devo ser burro. E aí tem várias consequências, porque ou a criança se fecha muito. A criança, a gente fala criança por força do hábito, mas pode ser o jovem, né? Ou se fecha muito, ou vira o palhaço da turma, ou fica lá com aquela cara de paisagem, pedindo, pelo amor de Deus, tomara que o professor não olhe para mim, né? Começa a não querer fazer as coisas. De que adianta eu fazer se não vai dar tudo errado mesmo? A pessoa disléxica ela é mais criativa do que o normal, mas se expressa... mas tem as limitações na parte... Sim, na parte de executar, eu acho.
Desenvolvimento pessoal, desempenho escolar, autoimagem favorável e habilidades sociais são fatores determinantes para uma existência plena e satisfatória. No caso da dislexia, tudo isso pode estar comprometido. A criança que ela não tem uma capacidade de aprendizado adequada, ela acaba sendo rejeitada pela sociedade. A sociedade, eu quero dizer, às vezes até os próprios professores na escola por desconhecerem e às vezes até as próprias crianças que acabam discriminando. Assim, eu não diria preconceito, mas assim, de pessoas acharem um pouco estranho o fato de, nossa, como é que ele não consegue ler uma coisa que para mim é tão fácil, ele não consegue fazer. Antes eu ficava no MSN, só que agora não fico mais. E você consegue escrever legal no MSN? Só que é meio demorado. Meus amigos falam. Porque uma vez eu tava na casa do meu amigo, né? A gente tava conversando pelo MSN com outro amigo, né? Daí ele falou que era eu que tava falando. Daí ele duvidou porque ele escreve bem rápido e eu não. E eu até vendo esses problemas do Otávio, eu comecei a me comparar. Porque eu fui uma criança que não consegui terminar os estudos. Os meus irmãos, meu irmão fez a USP, minha irmã também, e eu consegui fazer o segundo, quer dizer, naquela época era ginásio, eu saí no segundo ginasial. O segundo ano primário eu fiz 5 vezes, eu não tinha. E o que eles falavam para mim? Você é burra, você é preguiçosa. Infelizmente, essas crianças, quando elas são discriminadas nessa parte social, elas acabam indo para outros caminhos, que é o caminho da marginalidade. Algumas pessoas aprendem com mais facilidade, outras com menos facilidade e algumas com muita dificuldade. O que não quer dizer que elas valham menos do que as outras, tenham menos dignidade ou sejam incapazes de aprender. Até que um dia, sei que ele estava olhando e li a palavra pata. Quando eu li, a sensação foi tão grande que eu desmaiei. Foi a primeira vez que eu consegui ler uma palavra inteira. O resto era só copiado. Eu olhava a palavra e ia copiando, desenhando as palavras que estavam na lousa. Daí para frente eu consegui ler, depois escrevi, e daí que praticamente fui alfabetizado com 9 ou 10 anos de idade. O conhecimento é muito pequeno e isso daí muitas vezes passa despercebida a dislexia. Então passa como sendo a criança negligente ou a criança às vezes com deficiência mental, quando na verdade ela tem uma dificuldade específica para escrita e leitura, embora ela tenha uma inteligência absolutamente normal. Ao contrário do que muitos pensam, a dislexia não é resultado de má alfabetização, desatenção, desmotivação, condição socioeconômica ou baixa inteligência. Também depende de causas emocionais e culturais. É uma condição transmitida geneticamente e seus portadores manifestam alterações no padrão neurológico que causam as típicas perturbações cognitivas que afetam o processo de aprendizagem. Tinha meu irmão que teve problema de aprendizagem, até nem conseguiu concluir, abandonou a escola, né? Eu repeti primeiro ano, pergunto para minha mãe, o que aconteceu que eu repeti o primeiro ano? Ela não sabe dizer, ela falava que eu ficava brincando na escola, então... Antigamente o pessoal não se ligava muito nisso, né? Saber o que era, o que tinha, por que está repetindo, por que não está conseguindo, por que está trocando letra. E hoje em dia existe uma campanha mundial para criança de risco. Então são crianças que são filhas de pais que têm dislexia, já comprovado, e já começam a apresentar alguma dificuldade na pré-escola. Só que essas crianças, a gente não vai poder falar que elas são disléxicas, são crianças de risco, elas fazem avaliação, começam a ser tratadas e elas voltam para dar o diagnóstico final depois de 2 anos de alfabetizada. A gente discutia com ele, brigava com ele e ele não conseguia sair do lugar, tá? Então aí a gente resolveu buscar outros processos para verificar o que se passa com esse garoto, tá? Fomos em psicanalista, psicólogo, psicopedagogo, tá? E não se chegava a uma conclusão disso. Mesmo as escolas, eu acho que elas não estão preparadas
para poder ajudar a perceber que o seu filho ele é diferente, mas diferente no quê? Porque a escola como nós a conhecemos não foi feita para a pessoa que tem dislexia, porque é justamente na escola onde a dislexia mais se evidencia. Então a escola tem que ser um espaço acolhedor. Não basta incluir, é preciso acolher, é preciso dar condições para que a pessoa com essa dificuldade possa se dar bem. Avestruz, a ave engole tudo me dá que medo. Os problemas dos disléxicos se manifestam na escola, porém extrapolam essa esfera e afetam sua vida e a de seus familiares como um todo. Por isso se torna tão importante um diagnóstico. Que é um drama para a gente que é mãe, ver a professora assim, mas seu filho não tem concentração e é distraído demais. E eu ainda entendo, agora o pai dele não entende isso. Já leva para achar que isso daí é preguiça, não quer saber de estudar. Para ele acha isso, né? Tanto que qualquer coisinha tá descendo. Pode, né, filho? Eu acho que o entendimento do diagnóstico liberta a criança dessas armadilhas que os pais promovem por puro desconhecimento. Se nós fizermos um levantamento de muitas crianças que hoje não estão alfabetizadas, estando com 10, 11, 12 anos de idade, e que é uma população bastante grande, nós vamos perceber que uma grande parte dessas crianças é disléxica e que elas teriam oportunidade de serem alfabetizadas, de serem inseridas na sociedade, se elas tivessem tido a oportunidade do diagnóstico. A partir do entendimento da dificuldade, do diagnóstico da dificuldade, a gente tratou de buscar caminhos alternativos e faz isso até hoje. Ele tem 15 anos hoje e ele tem ainda, quer dizer, na minha concepção, é uma coisa que vai acompanhá-lo por resto da vida. A dislexia caracteriza-se por dificuldades para a realização de determinadas tarefas e não por uma impossibilidade de realizá-las. Aí, quando eu estava no ginásio, fui num psicólogo para ver o que... Ele chegou à conclusão de que eu deveria fazer um curso técnico, que eu não tinha capacidade de fazer faculdade. Não sabia o que era dislexia na época ainda. O que eu fiz? Fiz o curso técnico, fui trabalhar como operário. Até que um dia com os amigos, eles foram fazer matrícula na faculdade, eu fui junto e fiz também. Eles pagaram para mim. Estudei durante uma semana esse vestibular. Entrei em 5º lugar no Mackenzie e 12º, 3º na PUC. O disléxico, na verdade, ele acha atalho para tudo, né? Tanto é que eu até sou contra a forma de proteger o disléxico. Eu acho que não pode proteger. Ele não pode ser aquele café com leite. Passei por vários profissionais que me orientaram, fez caligrafia, a gente tinha maior paciência de ficar lendo com ele, né? Então hoje ele está na 5ª série, ele consegue ler, consegue escrever. Então ela não tem cura, mas ela ensina o indivíduo muitas vezes a criar os seus próprios atalhos para que ele possa superar essas dificuldades. Dependendo da idade da criança, na hora da reeducação, quando é dado o diagnóstico de dislexia, quanto menor for a criança, então uma fonoaudióloga vai reeducar essa criança. Um adolescente, um adulto, dependendo do tipo, do grau da dislexia, ou uma psicopedagoga, ou uma fonoaudióloga também, mas o adolescente adulto precisa de uma psicóloga junto, por causa da autoestima que está muito baixa. Então o profissional, a fono ou a psicopedagoga não consegue trabalhar sozinha. Com o apoio e ensino adequados, muitas dificuldades, embora não desapareçam totalmente, podem ser superadas com sucesso. Eu quero ajudar porque eu sinto que ele tem muita capacidade, que ele vai conseguir ser uma pessoa que eu vejo que ninguém vai perceber essa dificuldade de leitura, porque ele desenha muito bem, ele vê coisas que a gente às vezes não vê, a gente fica assim, a gente fica boquiaberto com os comentários dele
Então, a gente começou a pesquisar, meu marido também falou, eu tinha essa dificuldade quando era pequeno, hoje ele é engenheiro, se formou. Então, o que eu quero é isso, ajudá-lo a encontrar as habilidades, a levar ele a ter aquele sucesso no que ele consegue fazer de melhor. Eu queria um tempo ser médico, só que médico não, muito sério. Acho que eu prefiro ator, sei lá. Não vai ser desenhista de brinquedo? Também é legal. Ser desenhista, sabe, de fazer desenho de TV, assim, você faz desenhos em vez de estar. Mas aí também é legal. A gente pôde ver no Vitor e entender no Vitor que existiam outros caminhos para a gente ficar mais feliz. Né? E realmente fomos buscar um outro tipo de escola, com outra maneira de ser alfabetizada a criança, de ela poder construir e desenvolver o que ela tem de melhor. E não aquilo que a gente acha que ela tem de errado. Porque eu não acho que a criança que tem dislexia ou a pessoa que tem dislexia tem algum problema. Eu acho que é ao contrário, a gente tem que aprender a ver aonde está a melhor qualidade dele e naquele caminho. E a gente precisa resgatar tudo isso, a confiança da família, a certeza de que é uma dificuldade que pode ser vencida sim, com acompanhamento certo. Então, ganhar essa confiança primeiro é o nosso objetivo sempre. Né? Também o professor tem um papel grande nisso. Então, o nosso trabalho como orientadores educacionais é fazer essa ponte mesmo entre a criança, o professor, a família. Algumas coisas são fáceis, toda a prova a professora lê a prova inteira, depois ela sempre pergunta, quando eu acabo de ler para todo mundo, ela pergunta se ela quer ler de novo para mim, eu vou falando a resposta, ela vai pondo no papel e depois eu copio tudo. Então não é uma regra geral que o disléxico não vai ter resultado. Não, muito pelo contrário, vai ter tanto quanto os outros, tá certo? Haja visto que nós temos pessoas, celebridades que são reconhecidas e que têm isso. Exemplo disso são os disléxicos que produziram grandes obras para as ciências, as artes e para a sociedade, como Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Tom Cruise, Walt Disney, Whoopi Goldberg, Agatha Christie, entre tantos outros. Fiz a faculdade, de grande dificuldade, fiz mestrado, fiz doutorado, dei aula na USP, dei aula em diversas faculdades, tenho livros publicados, tenho material feito, escrevo, tenho diversas, e a maior atividade que eu tenho hoje, o que eu mais gosto de lazer é a leitura. Eu consegui trazer a vida até os 36 anos, quando eu soube que era disléxico, de uma forma razoavelmente boa. Eu considero que o meu equilíbrio ficou no esporte, porque desde o começo eu pratiquei esporte e eu percebi que eu conseguia ser igual ou melhor que meus competidores sem precisar ler e escrever. Isso foi uma coisa que me deixou a autoestima igualada assim muito. Com filho a gente tem que tentar absolutamente, não com filho, com outro ser humano, né? Com a gente mesmo, a gente tem que tentar absolutamente tudo. Tá? É só uma questão de você encontrar qual é o ponto certo. Porque aí ele vai ser feliz e você vai ser feliz. Então vá, não volte para trás, vá fazer o seu diagnóstico, veja, se você achar que naquele caminho, volta de novo lá, leva para outra pessoa, pense bem, a gente tem o sexto sentido, tá? Use esse seu sexto sentido, olhe no olho do seu filho, veja se você está ajudando ele e vai dar certo. Nossa, hoje eu tenho um filho super feliz, mas muito feliz. Eu acho que mudou porque eu entendi quem sou eu, na verdade, né? Eu tinha um Vitor na minha cabeça que era um Vitor que faltava alguma coisa. Agora eu vi que é um Vitor que tem uma coisa a mais, né? Uma coisa assim, diferente. Que eu acho que isso até é um charme no fundo.
Agora que já aprendemos mais um pouco sobre o assunto, vamos ver um pequeno vídeo que mostra a importância da empatia para quem tem dislexia. Vamos lá? João, preste atenção. Ilustrado por Edu A. Angel e narração de Thaís Cavalcante. Olá, o meu nome é João e eu já completei 9 anos. Sabe, eu tô tão contente hoje, mas tão contente que eu vou dar até um grito. Oba! Passei de ano! E o melhor, com notas muito boas. Isso não é uma maravilha? Finalmente as pessoas começaram a me compreender. E eu estou super, hiper, triper feliz. Tão feliz que eu vou até contar a minha história pra você. Pois bem, até o semestre passado, ou melhor, até as férias, eu detestava ir pra escola. Era um sem fim de lição para fazer, frases a ser completadas, caligrafia, palavras cruzadas, e eu era o único da minha classe que não conseguia fazer nada disso direito. Eu não sei o porquê, mas as letras faziam uma confusão tão grande na minha cabeça que eu preferia nem olhar para elas. E se eu tinha de ler em voz alta, então era horrível. Eu morria de vergonha. Tinha certeza de que meus amigos estavam todos olhando para mim, achando que eu era burro. Sabe, uma vez minha professora organizou uma gincana de quebra-cabeças. Eu tive vontade de sair correndo, pois aquelas pecinhas amontoadas coloridas não faziam nenhum sentido pra mim. Mas, como eu não podia fugir, fiquei lá e consegui o último lugar na gincana. Fiquei arrasado. Mas isso durou só até as férias, até eu conhecer a tia Paula, uma amiga da minha mãe. Elas devem ter conversado muito sobre a minha vida na escola, pois a tia Paula me chamou para uma conversinha e depois para mais uma. Eu disse a ela que eu me esforçava muito nas minhas lições, mas que as coisas pareciam ficar cada vez mais complicadas. E que eu ficava muito triste com isso, pois não tem nada mais chato do que ser conhecido como o pior aluno da classe. Então, a tia Paula me explicou que ela era uma psicóloga, uma pessoa especial, como outros profissionais, consegue entender a razão de muitas coisas, até a razão pela qual eu não me dava bem na escola. A tia Paula me contou que ela, mesmo sendo gente grande, ainda estudava. Você sabe o quê? Crianças com distúrbios, com dificuldades de aprendizagem, assim como eu. Ela estudava dislexia. E sabe o que mais? Quando começaram as aulas, a tia Paula e a minha mãe foram até a escola conversar com a minha professora para explicar que eu poderia ser disléxico. Quer dizer, que talvez, eu tivesse esse tal distúrbio. Desde então, minha vida mudou. A professora procurou saber mais sobre dislexia e aprendeu diversas coisas, como me explicar tudo passo a passo, dividir minhas lições em partes, deixar que eu faça minhas provas e testes oralmente e muito mais. Bem, as coisas mudaram lá em casa também, pois os meus pais começaram a me ajudar da maneira certa. Eles têm lido muito pra mim, além de me encorajar a ler livros curtos, mas muito interessantes. Como os resultados melhoraram muito, eu até me tornei o assistente do 3º ano, o que fez um super bem pra mim. Afinal, eu pude mostrar aos meus amigos que eu também sou capaz. Assim como João, inúmeras outras crianças com bom nível intelectual são incapazes de utilizar adequadamente alguns instrumentos básicos de comunicação, como a leitura, a escrita, a interpretação de textos ou o aprendizado de uma segunda língua, sendo muitas vezes totalmente desmotivado pelo baixo desempenho na vida escolar. Essas crianças merecem ser encorajadas a sentir que são capazes e, para isso, nada melhor do que o apoio, amizade, carinho e amor, que precisa vir de todos que as cercam, de seus amigos, de seus colegas, de seus professores e principalmente de seus pais. A dislexia é um distúrbio de aprendizagem de origem neurológica e tem sido estudado por diversos profissionais,
como psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos e neurologistas, com o intuito de proporcionar tratamentos cada vez mais adequados, não só a crianças, mas também a adultos. Todas essas pessoas devem ser orientadas pelo profissional que acompanha o disléxico. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Até a próxima, pessoal!